Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Suzana está presa no trânsito, deve estar chegando. Ela pediu para fazer a apresentação. Bom, a Sextas com Letras é o projeto que vocês sabem, né, que foi criado pelos alunos dos cursos de formação de rodas de leitura e acontece uma vez por mês. Geralmente, sempre na primeira sexta-feira do mês. Na sexta-feira passada, houve um problema, uma invasão hacker. Quis entrar, assistir Sextas com Letras, mas quis atrapalhar também, quis aparecer mais do que mediadora. Então, a gente teve que. Conseguiu. E conseguiu, porque rabiscou em cima do texto, então foi uma coisa horrível. E teve que parar. Mas aí a Mara se dispôs de novo a essa semana para retomar e, enfim, ver quem não pôde estar também, hoje poder estar presente. A Mara é poeta, mora em São Paulo, em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, né, estado de São São Paulo. Paulo. Hum. É, foi minha colega de curso de formação de roda de leitura, e junto com a Zulmira também, foi colega junto. E Suzana vai chegar daqui a pouquinho, está presa no trânsito, pós-feriado aqui no Rio, tá? E Mara vai trazer Machado de Assis, o grande escritor, para a gente. E então é isso. Boa roda para nós todos. Obrigada, Mara, e obrigada a vocês pela presença. Vamos lá, vamos começar. Gente, boa noite. Para quem estava aqui da outra vez, né? Que bom que vocês estão de volta, né? Vamos tentar hoje ver se os hackers deixam a gente em paz, mas eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Essas coisas a gente está sujeito, né? Embora aí nesses anos todos nunca tenha acontecido, mas não vamos nos não deixar derrotar, né, por essas invasões. Vamos então, eu vou pedir a Camila já para colocar o. E bem-vindos aqueles que não estavam também a semana passada. Eu cheguei a passar um vídeo da outra vez, pessoal, dessa vez eu não vou passar justamente porque a gente ainda está meio nessa prevenção aí né, Há tentando uma entender. desconfiança de que a invasão tenha sido feita por intermédio A do gente vídeo, né? Então, até a gente esclarecer, né, e para é, evitar novas interrupções, né? surpresas. Novas surpresas, então vamos fazer de um jeito um pouquinho mais assim, sem vídeo, né? Mas depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, tem vários vídeos sobre Machado de Assis muito interessantes. Acho que vocês colocam lá Machado de Assis, biografia, tem uns vídeos bem interessantes lá, tá bom? Tem um que se chama Por que Machado de Assis é Genial, que eu até ia tentar passar hoje, mas aí decidimos não passar. Então, Camila, por favor, você poderia colocar o primeiro texto? Aí, pode descer um pouquinho, Camila. Aí, tá bom. Bom, uma breve biografia do Machado de Assis foi que eu coloquei estava no folder, né, do evento. O Machado nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Ele nasceu numa família muito pobre, ele é neto de pessoas escravizadas que depois receberam alforria. O Machado ele não teve uma educação regular, né? E ainda é um mistério, assim, como o Machado também conseguiu essa instrução tão, né, tão grande que ele veio apresentar depois. Muitas coisas não se sabe exatamente da infância dele, mas ele é considerado, então, um dos mais importantes escritores da literatura brasileira e da língua portuguesa de todos os tempos. Hoje, não só no Brasil, mas também está em traduções do Machado para o inglês, para o alemão, para o castelhano, e o Machado está cada vez mais atual, né? Isso que é impressionante. Muita gente descobrindo o Machado agora, inclusive em país de língua inglesa, né?
o Machado, ele se destacou principalmente no romance e no conto, mas ele também escreveu crônicas, poesia, crítica literária e peças de teatro. Então, ao todo, foram 10 romances, 10 peças teatrais. Ele escreveu 200 contos, um dos quais nós vamos fazer a leitura hoje, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas, porque o Machado também era jornalista, né? Então, ele trabalhou em jornais. Então, ele tinha 600 crônicas. E a maioria desses romances eram publicados também primeiro em jornais e depois que passou para os livros, né? Assim que acontecia. Entre as suas obras mais importantes ou mais, assim, vamos falar, emblemáticas, a gente pode destacar Crisálidas, que é o livro de poemas dele, Ressurreição, que foi o primeiro romance do Machado, Histórias da Meia-Noite, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, super conhecido, Quincas Borba, o Dom Casmurro, Isaú e Jacó. E em 1896, ele fundou, com outros intelectuais, a Academia Brasileira de Letras. Ele ocupou a cadeira no 23, e em 1897 ele foi, então, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O Machado tinha uma série de problemas de saúde, ele nunca teve uma saúde muito boa, ele era epilético, também tinha vários problemas de saúde, e depois que ele perdeu a sua esposa, Carolina, com quem ele se casou em 1869, né? Depois que ele ficou viúvo, Machado se isolou na rua lá no Cosme Velho, na casa do Cosme Velho, ficou cada vez mais isolado e a saúde cada vez mais debilitada. E foi nessa fase que ele escreveu o último livro dele, Memorial de Aires, e ele faleceu em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. Então, dia 29 de setembro agora, completam-se 115 anos da morte de Machado de Assis. É engraçado que eu escolhi o texto depois que eu vi que era também aniversário de morte dele agora em setembro, né? Aquelas coisas que a gente não explica. Então, 115 anos da morte dele. Pode subir, Camila, por favor. E eu gostaria de apresentar para você o John Gladson, é um dos maiores estudiosos de Machado de Assis que existem. Ele é um inglês, ele é um crítico, um ensaísta e um tradutor, ele traduz Machado para o inglês, e ele escreveu 14 ensaios nos últimos 20 anos sobre Machado de Assis, né? E desses ensaios do John Gladson, publicados nesses últimos 20 anos, surge o Machado de Assis, né? Que a gente diz, eu falo Machado de Assis do John Gladson, que em que aparecem muitas características que talvez no passado talvez as pessoas não vissem tanto, mas que eu acho que são muito interessantes para também enriquecer a nossa leitura hoje, ou a leitura de outros livros dele, né? Então, falar um pouquinho do que o John Gladson escreveu sobre o Machado. Então, ele fala que é um escritor dotado de um pensamento histórico, com ideias próprias sobre a história brasileira. Ele era fascinado com a questão problemática da unidade de uma nação fraturada, e a certa altura ele passa a enxergar o Brasil como um país incapaz de uma verdadeira organização, adotando uma postura política pessimista, um pessimismo que a gente também vê na obra dele, né? Então, ele era um pouco pessimista em relação ao Brasil. Para ele, os homens não dividem o poder naturalmente nem com boa vontade, querem sempre mais para si. Pessimismo não é o mesmo que fatalismo. Mesmo nos momentos de franco desespero, nunca deixou de se interessar pela sorte do seu país. Patriota e nacionalista discreto, menos ideólogo que um homem curioso pelo movimento da história, no fundo indiferente às denominações partidárias e aos regimes dos quais lhe interessavam apenas as raízes históricas e sociais. Sobe um pouquinho, Camila, por favor. Acho que tem que voltar. Aqui, tá bom. Não, tá bom.
embaixo, um escritor que ele odiava a escravidão, como eu falei, ele era neto de pessoas que foram escravizadas, né? Então ele odiava a escravidão. O Machado de Assis, por muito tempo ele foi embranquecido na história, assim dizem, né? As fotos dele foram embranquecidas. Machado de Assis era negro, né? E a seu modo, ele fez de tudo para combater a escravidão, mas também ele tinha a convicção de que esses efeitos do escravismo eram profundos demais para serem eliminados por meio de uma lei. E aquela euforia pública diante da abolição poderia servir para acobertar a liberdade ilusória dos escravos, né? E ele fala que os escravos foram apenas transferidos de um regime opressivo para outro. E da mesma maneira, a certa altura, ele percebeu que a mudança para o regime republicano não implicaria alteração significativa na estrutura do poder. O Machado de Assis era monarquista, né? Tinha uma admiração pelo Dom Pedro II e ele não via com bons olhos a República. E ele foi um escritor profundamente marcado pela experiência como cronista, né? Ele escrevia em jornais, é uma atividade que a interlocução é fundamental, mas que ao longo da vida Machado se tornou cada vez mais consciente da distância que havia entre ele e seus leitores. Daí que a falta e a precariedade da comunicação se tornaram assuntos que tanto fascinaram Machado, né? E que se manifestaram também na tensão crescente e estrutural da sua relação com o leitor ficcional. Conhecedor da mentalidade do seu público, bem como das possibilidades e limitações dos veículos com os quais colaborou, soube como poucos modular sua escrita e jogar com as expectativas e preconceitos dos seus leitores e leitoras, né? Que é uma coisa maravilhosa, isso que a gente percebe muito na leitura do Machado. Outra coisa, uma característica fortíssima dele, né? Um escritor profundamente irônico, que intencionalmente escreveu sobre a superfície dos seus textos níveis de sentido que contrariam sistematicamente tudo o que está dito na superfície, cabendo ao leitor juntar e montar as peças para extrair um sentido que muitas vezes se estabelece na contramão das percepções dos próprios narradores. Uma coisa incrível, né? E é outra coisa muito importante, esse parágrafo aqui. E ele também é um escritor que compreendeu as mulheres, entendeu suas limitações, não como inerentes ao gênero feminino, mas as restrições que eram impostas a elas pela sociedade conservadora. Então, o que permite chamar o Machado de feminista. Ao mesmo tempo, um homem que encarou o sexo não no seu aspecto fisiológico, que é o que acontecia na voga naturalista, né? Mas da importância específica que ele pode assumir nas relações entre as pessoas e também o sexo como instrumento de opressão e poder. Então, segundo John Gladys, é um escritor que cada vez mais percebeu o mundo como domínio da falsidade, um tecido infinitamente complexo de inverdades e meias-verdades, que terminou seus dias junto com o velho Rio de Janeiro, cuja demolição ele testemunhou durante as reformas urbanas do início do século XX. Pode subir, Camila, por favor. E esse novo Machado vem contrapor-se ao que seria o velho Machado, absenteísta, político, pudico nas questões de sexo, escapista, um homem que no seu processo pessoal de aburguesamento deu as costas às questões sociais, e uma vez consagrado, habitou à Torre de Marfim, de onde presidiu tranquilo uma época literária sem grandes turbulências. O Machado de Assis, descoberto por John Gladstone, é um homem que construiu sua obra com os pés na terra, no corpo a corpo, com as questões grandes e pequenas de sua época. Então, por muito tempo, o Machado foi taxado, até por outros autores. Pode só padecer um pouquinho, Camila. Só por outros autores. Pode descer. Não, desculpa. Voltar. Ai, ai, ai. Por outros autores. Não, passou. Tá aqui, tá aqui. Ele foi taxado até por outros autores como tudo isso, como se ele fosse apolítico, se ele desse as costas para as questões sociais. E ele foi criticado, por exemplo, Mário de Andrade e Graciliano Ramos
eles criticavam muito Machado de Assis nesse sentido. Eles não viam Machado como essa descrição do John Gladstone, né? Depois de anos de estudo do Machado. Eles criticavam muito Machado, e também o Carlos Drummond de Andrade, quando mais jovem, ele detestava Machado de Assis, veja bem. E aí, ao longo da vida, ele foi se apaixonando por Machado, a ponto de, no final da vida, ele fazer um poema, né, que se chama Com Amor a um Bruxo. Depois, se vocês quiserem ler, um poema longo, Com Amor a um Bruxo, que ele escreveu, né, para o Machado, Bruxo do Cosme Velho. E então, tal é a forma que ele foi se apaixonando pela obra do Machado. E eu acho que isso acontece também com muita gente que às vezes lê na escola Machado por obrigação, né? Aquela coisa de, eu vou ler para prestar vestibular. Eu às vezes lê numa época ou de uma maneira que às vezes não aprecia como deveria apreciar, né? E às vezes lendo esse texto alguns anos depois ou de outra maneira, vê a maravilha e a genialidade que é o Machado de Assis, né? Então, é um escritor que eu acho que, como ele falou, é um escritor assim, que continua atual, né? Um escritor que continua falando de questões, acho que universais e atemporais, né? Porque a natureza humana não muda, e o Machado fala muito sobre isso. Pode subir só um pouquinho, Camila. Não, ir lá para o final. Eu falo subir, descer, né, Camila? Aí, tá bom. Esse texto aqui, então, foi retirado, eu tirei algumas partes, tá? Esse texto foi retirado de O Machado, Terra a Terra, de John Gladstone, escrito por Hélio Seixas Guimarães, que é professor de literatura da USP, escreveu também Os Leitores de Machado de Assis, o Romance Machadiano e o Público de Literatura do Século XIX, pela EDUSP. Ele fez a crítica desse livro. Esse texto é uma crítica do livro do John Gladstone, que se chama Por um Novo Machado de Assis, da Companhia das Letras, de 2006. Aqueles que são apreciadores do Machado também pode ler. Vamos passar para frente, Camila, e tem agora a foto do... Ai. E o texto que nós vamos ler hoje foi retirado justamente do livro 50 Contos de Machado de Assis, Seleção, Introdução e Notas, de John Gladstone, da Companhia das Letras, de 2007. Sobe só um pouquinho. Pode continuar, Camila, vai para frente. E esse conto que nós vamos ler, Uma Senhora, foi publicado pela primeira vez em 1883 na Gazeta de Notícias e em 1884 no livro História Sem Data. E só ressaltando que os contos da década de 80, 1880, do Machado de Assis, são considerados os melhores contos dele, dessa fase aí, dessas décadas de 80, tá bom? Então, nós podemos passar, então, para a leitura de Uma Senhora. Vamos ver se hoje nós lemos com tranquilidade, né? Uma Senhora. Nunca encontro essa senhora que me não lembre a profecia de uma lagartixa, o poeta Heine, subindo os Apeninos. Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animais, os animais homens e os homens deuses. E dá-me vontade de dizer-lhe: a senhora, dona Camila, amou tanto a mocidade e a beleza que atrasou o seu relógio, a fim de ver se podia fixar esses 2 minutos de cristal. Não se desconsole, dona Camila. No dia da lagartixa, a senhora será Hebe, deusa da juventude. A senhora nos dará a beber o néctar da perenidade com as suas mãos eternamente moças. A primeira vez que a vi, tinha ela 36 anos, posto só parecesse 32 e não passasse da casa dos 29. Casa é um modo de dizer. Não há castelo mais vasto do que a vivenda destes bons amigos, nem tratamento mais obsequioso do que eles sabem dar às suas hóspedes.
Cada vez que Dona Camila queria ir-se embora, eles pediam-lhe muito que ficasse e ela ficava. Viu então novos folguedos, cavalhadas, música, dança, uma sucessão de coisas belas, inventadas com o único fim de impedir que essa senhora seguisse o seu caminho. Mamãe, mamãe, dizia-lhe a filha crescendo, vamos embora, não podemos ficar aqui toda a vida. Dona Camila olhava para ela mortificada, depois sorria, dava-lhe um beijo e mandava brincar com as outras crianças. Que outras crianças? Ernestina estava entre 14 e 15 anos. Era muito espigada, muito quieta, com os modos naturais de senhora. Provavelmente não se divertiria com as crianças de 8 e 9 anos. Não importa. Uma vez que deixasse a mãe tranquila, podia alegrar-se ou enfadar-se. Mas, ai, triste, há um limite para tudo, mesmo para os 29 anos. Dona Camila resolveu, enfim, despedir-se desses dignos anfitriões e fê-lo ralada de saudades. Eles ainda estaram por uns 5 ou 6 meses de quebra. A bela dama respondeu-lhes que era impossível e, trepando na lazão do tempo, foi alojar-se na casa dos 30. Ela era, porém, daquela casta de mulheres que riem do sol e dos almanaques. Cor de leite, fresca, inalterável, deixava às outras o trabalho de envelhecer. Só queria o de existir. Cabelo negro, olhos castanhos e cálidos, tinha as espadas e o colo feito de encomenda para os vestidos decotados, e assim também os braços, que eu não digo que eram os da Vênus de Milo, para evitar a vulgaridade, mas provavelmente não eram outros. Dona Camila sabia disso, sabia que era bonita, não só porque lhe dizia o olhar sorrateiro das outras damas, como por um certo instinto que a beleza possui, como o talento e o gênio. Resta dizer que era casada, que o marido era ruivo e que os dois amavam-se como noivos. Finalmente, que era honesta. Não era, note-se bem, por temperamento, mas por princípio, por amor ao marido e creio que por um pouco de orgulho. Nenhum defeito, pois, exceto de retardar os anos. Mas é isso um defeito? Ah, não me lembre que página da Escritura, naturalmente nos profetas, uma comparação dos dias com as águas de um rio que não voltam mais. Dona Camila queria fazer uma represa para seu uso. No tumulto dessa marcha contínua entre o nascimento e a morte, ela pegava-se à ilusão da estabilidade. Só se lhe podia exigir que não fosse ridícula e não o era. Dir-me ao leitor que a beleza vive de si mesma e é que a preocupação do calendário mostra que essa senhora vivia principalmente com os olhos na opinião. É verdade, mas como quer que vivam as mulheres do nosso tempo? Dona Camila entrou na casa dos 30 e não lhe custou passar adiante. Evidentemente, o terror era uma superstição. 2 ou 3 amigas íntimas, nutridas de aritmética, continuavam a dizer que ela perdera a conta dos anos. Não advertiam que a natureza era cúmplice no erro e que, aos 40 anos verdadeiros, Dona Camila trazia um ar de 30 e poucos. Restava um recurso: espiar-lhe um cabelo branco, o primeiro cabelo branco. Um fiozinho de nada, mas branco. Em vão espiavam. O demônio do cabelo branco parecia cada vez mais negro. Nisso enganavam-se. O fio branco estava ali. Era a filha de Dona Camila, que entrava nos 19 anos e, por mal de pecados, bonita. Dona Camila prolongou quanto pôde os vestidos adolescentes da filha, conservou no colégio até tarde, fez tudo para proclamá-la criança. A natureza, porém, que não só é imoral, mas também ilógica, enquanto sofreava os anos de uma, afrouxava a rédea aos da outra. E Ernestina, moça feita, entrou radiante no primeiro baile. Foi uma revelação. Dona Camila adorava a filha, saboreou-lhe a glória a tragos demorados. No fundo do copo, achou a gota amarga e fez uma careta. Chegou a pensar na abdicação, mas um grande pródigo de frases feitas disse-lhe que ela parecia a irmã mais velha da filha e o projeto desfez. Foi dessa noite em diante que Dona Camila entrou a dizer a todos que casara muito criança. Um dia, poucos meses depois, apontou no horizonte o primeiro namorado.
Dona Camila pensara vagamente nessa calamidade, sem encará-la, sem aparelhar-se para a defesa. Quando menos esperava, achou um pretendente à porta. Interrogou a filha, descobriu-lhe um alvoroço indefinível, a inclinação dos 20 anos, e ficou prostrada. Casá-la era o menos. Mas se os seres vivos são como as águas da Escritura que não voltam mais, é porque atrás deles vêm outros, como atrás das águas outras águas. E para definir essas ondas sucessivas, é que os homens inventaram este nome de netos. Dona Camila viu iminente o primeiro neto e determinou adiá-lo. Está claro que não formulou a resolução, como não formulara a ideia do perigo. A alma entende-se a si mesma. Uma sensação vale um raciocínio. As que ela teve foram rápidas, obscuras, no mais íntimo do seu ser, donde não as extraiu para não ser obrigada a encará-las. Mas o que é que você acha de mal no Ribeiro? Perguntou-lhe o marido uma noite à janela. Dona Camila levantou os ombros. Acho-lhe o nariz torto, disse. Mal, você está nervosa. Falemos de outra coisa, respondeu o marido. E depois de olhar uns 2 minutos para a rua, cantarolando na garganta, tornou ao Ribeiro, que achava um genro aceitável, e se lhe pedisse a Ernestina, entendia que devia ceder-la. Era inteligente e educado, era também o herdeiro provável de uma tia de Cantagalo. E depois tinha um coração de ouro. Contavam-se dele coisas muito bonitas. Na academia, por exemplo, Dona Camila ouviu o resto, batendo com a ponta do pé no chão e rufando com os dedos a sonata da impaciência. Mas quando o marido lhe disse que o Ribeiro esperava um despacho do ministro dos Estrangeiros, o lugar para os Estados Unidos, não pôde ter-se e cortou-lhe a palavra. O quê? Separar-me de minha filha? Não, senhor. Em que dose entraram nesse grito o amor materno e o sentimento pessoal é um problema difícil de resolver, principalmente agora, longe dos acontecimentos e das pessoas. Suponhamos que em partes iguais. A verdade é que o marido não soube que inventar para defender o ministro de estrangeiros, as necessidades diplomáticas, a fatalidade do matrimônio, e não achando que inventar, foi dormir. 2 dias depois veio a nomeação. No terceiro dia, a moça declarou ao namorado que não a pedisse ao pai porque não queria separar-se da família. Era o mesmo que dizer: prefiro a família ao senhor. É verdade que tinha a voz trêmula e sumida e um ar de profunda consternação, mas o Ribeiro viu tão somente a rejeição e embarcou. Assim acabou a primeira aventura. Dona Camila padeceu com o desgosto da filha, mas consolou-se depressa. Não faltam noivos, refletiu ela. Para consolar a filha, levou-a a passear a toda parte. Eram ambas bonitas. E Ernestina tinha a frescura dos anos, mas a beleza da mãe era mais perfeita. E, apesar dos anos, superava a da filha. Não vamos ao ponto de crer que o sentimento da superioridade é que animava Dona Camila a prolongar e repetir os passeios. Não. O amor materno só por si explica tudo. Mas concedamos que animasse um pouco. Que mal há nisso? Que mal há em que um bravo coronel defenda nobremente a pátria e suas dragonas? Nem por isso acaba o amor da pátria e o amor das mães. Meses depois, despontou a orelha de um segundo namorado. Dessa vez era um viúvo advogado de 27 anos, viúva advogado de 27 anos. Ernestina não sentiu por ele a mesma emoção que o outro lhe dera, limitou-se a aceitá-lo. Dona Camila farejou depressa a nova candidatura. Não podia alegar nada contra ele. Tinha o nariz reto como a consciência e profunda aversão à vida diplomática. Mas haveria outros defeitos, devia haver outros. Dona Camila buscou-os com alma, indagou de suas relações, hábitos passados, conseguiu achar umas coisinhas miúdas, tão somente a unha da imperfeição humana, alternativas de humor, ausência de graças intelectuais e, finalmente, um grande excesso de amor próprio. Foi nesse ponto que a bela dama o apanhou. Começou a levantar vagarosamente a muralha do silêncio. Lançou primeiro a camada das pausas mais ou menos longas, depois as frases curtas, depois os monossílabos, as distrações, as absorções, os olhares complacentes, os ouvidos resignados, os bocejos fingidos por trás da ventarola. Ele não entendeu logo.
Mas quando reparou que os enfados da mãe coincidiam com as ausências da filha, achou que era ali demais e retirou-se. Se fosse homem de luta, tinha saltado a muralha, mas era orgulhoso e fraco. Dona Camila deu graças aos deuses. Houve um trimestre de respiro, depois apareceram alguns namoricos de uma noite, insetos efêmeros que não deixaram história. Dona Camila compreendeu que eles tinham de multiplicar-se até vir algum decisivo que a obrigasse a ceder. Mas ao menos, dizia ela a si mesma, queria um genro que trouxesse à filha a mesma felicidade que o marido lhe deu. E uma vez, ou para rebustecer esse decreto da vontade ou por outro motivo, repetiu o conceito em voz alta, embora só ela pudesse ouvi-lo. Tu, psicólogo sutil, podes imaginar que ela queria convencer-se a si mesma. Eu prefiro contar o que lhe aconteceu em 1860. Era de manhã, Dona Camila estava ao espelho, a janela aberta, a chácara verde e sonora de cigarras e passarinhos. Ela sentia em si a harmonia que a ligava às coisas internas. Só a beleza intelectual é independente e superior. A beleza física é imã da paisagem. Dona Camila saboreava essa fraternidade íntima, secreta, um sentimento de identidade, uma recordação da vida anterior no mesmo útero divino. Nenhuma lembrança desagradável, nenhuma ocorrência vinha turvar essa expansão misteriosa. Ao contrário, tudo parecia embebê-la de eternidade, e os 42 anos em que iam não lhe pesavam mais do que outras tantas folhas de rosa. Olhava para fora, olhava para o espelho. De repente, como se lhe surdisse uma cobra, recuou aterrada. Tinha visto sobre a fonte esquerda um cabelinho branco. Ainda cuidou que fosse do marido, mas reconheceu depressa que era dela mesma. Um telegrama da velhice que aí vinha a marchas forçadas. O primeiro sentimento foi de prostração. Dona Camila sentiu faltar-lhe tudo, tudo. Viu-se escanecida e acabada no fim de uma semana. Mamãe, mamãe, bradou Ernestina entrando na saleta. Está aqui o camarote que papai mandou. Dona Camila teve um sobressalto de pudor, instintivamente voltou para a filha, o lado que não tinha o fio branco. Nunca achou tão graciosa e lépida, fitou-a com saudade, fitou-a também com inveja, e para abafar esse sentimento mau, pegou no bilhete do camarote. Era para aquela mesma noite. Uma ideia espelha outra. Dona Camila anteviu-se no meio das luzes e das gentes, e depressa levantou o coração. Ficando só, tornou a olhar para o espelho e corajosamente arrancou o cabelinho branco e deitou a chácara. Out, damned spot, out! Mais feliz do que a outra Lady Macbeth, viu assim desaparecer a noda no ar, porque no ânimo dela a velhice era um remorso e a fealdade um crime. Sai, maldita mancha, sai! Mas se os remorsos voltam, por que não hão de voltar os cabelos brancos? Um mês depois, Dona Camila descobriu outro, insinuado na bela e farta madeixa negra e amputou-o sem piedade. 5 ou 6 semanas depois, outro. Esse terceiro coincidiu com o terceiro candidato à mão da filha e ambos acharam Dona Camila numa hora de prostração. A beleza não lhe suprira a mocidade. Parecia-lhe prestes a ir também como uma pomba sai em busca da outra. Os dias precipitavam-se. Crianças que ela vira ao colo ou de carrinho puxado pelas amas dançavam agora nos bailes. Os que eram homens fumavam, as mulheres cantavam ao piano. Algumas dessas apresentavam-lhe os seus babies gorduchos, uma segunda geração que mamava à espera de bailar também, cantar ou fumar, apresentar outros babies a outras pessoas e assim por diante. Dona Camila tergiversou um pouco e acabou cedendo. Que remédio se não aceitar um genro? Mas como um velho costume não se perde de um dia para o outro, Dona Camila viu paralelamente naquela festa do coração um cenário e grande cenário. Preparou-se galhardamente e o efeito correspondeu ao esforço. Na igreja, no meio de outras damas, na sala sentada no sofá, o estofo que forrava esse móvel, assim como o papel de parede, foram sempre escuros para fazer sobressair a tez de Dona Camila, vestida a capricho, sem o requinte da extrema juventude, mas também sem a rigidez matronal. Um meio termo apenas, destinado a pôr em relevo as suas graças outonistas, risonha e feliz, enfim,
A recente sogra colheu os melhores sufrágios. Era certo que ainda lhe pendia dos ombros um retalho de púrpura. Púrpura supõe dinastia, dinastia exige netos. Restava que o Senhor abençoasse a união e ele abençoou no ano seguinte. Dona Camila costumara essa ideia, mas era tão penoso abdicar que ela guardava o neto com amor e repugnância. Esse importuno embrião, curioso da vida e pretensioso, era necessário na terra? Evidentemente não, mas apareceu um dia com as flores de setembro. Durante a crise, Dona Camila só teve de pensar na filha. Depois da crise, pensou na filha e no neto. Só dias depois é que pôde pensar em si mesma. Enfim, a avó. Não havia que duvidar, era a avó. Nem as feições que ainda eram consertadas, nem os cabelos que eram pretos, salvo meia dúzia de fios escondidos, podiam por si sós denunciar a realidade. Mas a realidade existia, ela era, enfim, a avó. Quis se colher-se para ter o neto, quis se colher-se para ter o neto mais perto de si, chamou a filha para casa. Mas a casa não era um mosteiro, e as ruas e os jornais, com seus mil rumores, acordavam nela os ecos de outro tempo. Dona Camila rasgou o ato de abdicação e tornou ao tumulto. Um dia encontrei ao lado de uma preta que levava ao colo uma criança de 5 a 6 meses. Dona Camila segurava na mão um chapelinho de sol aberto para cobrir a criança. Encontrei outros dias, 8 dias depois, com a mesma criança, a mesma preta e o mesmo chapéu de sol. 20 dias depois e 30 dias mais tarde, tornei a vê-la entrando para o bonde com a preta e a criança. Você já deu de mamar? Dizia ela preta. Olha o sol. Não vá cair, não aperte muito o menino. Acordou? Não mexa com ele. Cubra a carinha, etc, etc. Era o neto. Ela, porém, é tão apertadinha, tão cuidadosa da criança, tão a miúdo, tão sem outra senhora, que antes parecia mãe do que avó. E muita gente pensava que era mãe. Que tal fosse a intenção de Dona Camila, não o juro eu. Não jurarás, Mateus 5:34. Então, somente digo que nenhuma outra mãe seria mais desvelada que Dona Camila com o neto. Atribuírem-lhe um simples filho era a coisa mais verossímil do mundo. Ufa! Gente, sabe que eu fiquei escolhendo texto para essa roda de leitura, né? E, e aí eu ia e voltava nesse texto, porque eu fiquei tão. Ah, como é que eu falo assim? É, essa dona Camila me dá, às vezes ela era cômica para mim, às vezes eu ficava com raiva dela, falava, nossa, gente, é muita perversidade. E eu falava, é muito narcisismo, né? Muita vaidade. E esse narrador também, ele né, deixa a gente assim, é, essa ironia dele ao mesmo tempo. é, eu não sei. Eu queria que vocês falassem um pouco também, porque eu não estou aqui só para eu falar, né? Mas eu, ao mesmo tempo que diverti, me indignei, achei um absurdo, essa coisa do amor materno aí, né? Não me convenceu muito. Então, eu queria que vocês falassem, né? Para a gente trocar umas ideias aí sobre esse texto. O que vocês acharam? Mário, eu vou sair daqui a pouco, eu vou ter que sair, eu vou falar. Olha, Uhum. eu me diverti muito com o texto. Eu ri muito, porque eu achei aquela descrição dele, a maneira como ele fala da casa dos 20, inclusive na primeira leitura eu tive que Aham. voltar. Aí eu digo, não, fiquei nessa casa, que ele descreve de uma tal forma, a É, maneira como ele fala, como ele apresenta, parece que são pessoas assim, não, mas aí eu muitos achei. folguedos, muita coisa. é, Para sair dessa casa estava difícil. Eu eu, achei na formidável. Eu Na achei primeira leitura, me enganei também, eu achei que eram os amigos. Eu Pois precisei ler é, de novo para mas entender são que os era a casa amigos, dos anos. É, os não amigos são os dela. amigos É. dos anos, Ah. dos 20 anos, né? Então, mas a primeira vez eu achei que era a casa de alguém, Pois assim, né? é, é, Foi. exatamente. Uhum. Ele dá essa coisa assim, né? E depois vai na casa dos 30, chega aos 40 e tal.
eu achei espetacular a maneira como ele compara e não compara com o negócio da água, do fluir do tempo, que é uma imagem mais batida, né? Quer dizer, o passar É, do tempo com o negócio da água. Ele mesmo fala, aham, não vou cair nessa, porque eu achei muito bom mesmo. ele E muito é. atual, né? E muito atual, Então, porque esse negócio dessa busca da juventude eterna parece que está. isso, eu achei que isso aí, para mim, agora, eu não sei vocês, mas eu vi toda essa coisa agora de Instagram e de filtro e das pessoas que querem parecer sempre mais jovens e às vezes exagerando em, eu acho que Haja não tem problema, botox, né? não tem Haja problema nenhum a pessoa botox, se cuidar, mas assim, um exagero e é quando ela fala assim, para ela a velhice era um remorso e a fealdade um crime, né? O que vocês acham disso? Não é tão atual isso aí, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Gente, peraí, eu não estou vendo todo mundo, peraí. eu vou Vai ter que ter que sair sair, para né, Vânia? falar. Gente, eu não. Ah, Marina Cardoso. Oi, pode falar, Oi. Marina. Realmente é muito atual e você vê a mulher, o envelhecimento dela, para ela é um sacrifício tão grande que ela prefere perder a, a possibilidade de ser avó e sim tratar um neto como se fosse um filho, e Uhum, querer ser a mãe, surrupiar a questão da avó, da vida uhum, dela, para conceder o direito de ser mãe eternamente, e digna da beleza que ela disputa agora com a filha, que a filha já está uma mulher linda, feita, mas ela não deixa barato. Realmente é é, muito atual quando você vê as mães querendo parecerem filhas, com plástico, uhum, mil, botox e todas as intervenções para não encarar nenhuma ruga com dignidade, com a dignidade do tempo que passou, é, enfim. como se pudesse parar o tempo, né? Pudesse parar o tempo, como pudesse Uhum, parar o tempo. Então, é incrível. E ela é uma mulher de 40 anos naquela época já era uma senhora e tanto, né? é, Não uhum, eram esses 40 anos de hoje, já era é uma verdade. senhorinha. Então, ela era super enxuta, super em Uhum, cima. Tanto é que passava-se por mãe do neto. Eu achei muito surpreendente esse final. uhum. Eu não esperava uma coisa assim dela. A solução encontrada por ela, né? Na Achei ausência de outros subterfúgios, né? Ela consegue um subterfúgio aí de se passar por mãe, né? certeza, com certeza. Achei muito bom, muito boa escolha. Obrigada. Nada. Eu queria falar, pode ser? Pode. Eu não estou vendo. Vocês estão me vendo? Só um pedacinho. Só um pedacinho do seu Eu não sei rosto. onde eu estou, eu não sei onde eu estou. Sinceramente, já catei, eu não sei onde eu Você estou. tem que descer Vai a saber. tela, talvez. Ou É subir, porque, ou é se- porque eu estou com uma dificuldade na minha perna, que eu tive Tá. um Não, mas tudo problema. bem, a gente está te ouvindo bem, Marlene. Não se preocupa, Tá, não. Tá dando para desculpa. ver um pedacinho do É seu que esse rosto. conto me lembrou muito um conto do Gabriel Garcia Marques, que Hum, seria assim o oposto disso, e falando do mesmo assunto. uhum, Olhos de Cão Azul. Não sei se uhum, vocês conhecem, é um livro sim. de contos, e esse conto dá título ao livro. Ele fala de uma mulher que finalmente envelheceu e pode deixar de se preocupar com a beleza. Uhum, Então, é uma mulher belíssima, passou a vida inteira com esse fardo da beleza. Então, ele descreve assim uma libertação dela quando ela envelhece. E eu pensando nesses dois contos, eu vejo assim de uma outra forma, que a beleza é uhum, um fardo,
é terrível você deixar de ser aquilo que você foi uma vida toda, ou a maior parte da sua vida, né? Porque ela, como disse alguém anteriormente, naquele tempo, 40 anos, a média de vida no Brasil, no início do século XX, em 1900, era 33 anos. Então, Uhum. ela morria-se muito de parto, morria muito jovem, né? Então, ela conseguir chegar nessa idade com a beleza dela, é uma coisa muito rara e muito Uhum. difícil de abrir mão, né? Eu fiquei pensando nisso, em contraponto a outra que achou ótimo envelhecer, porque finalmente ela não Uhum. tinha mais a obrigação de ser bela, não Uhum. tinha que ficar arrancando cabelo, se vestindo, nada, assumir Uhum. uma outra parte dela, né? É. Era isso que eu queria comentar. Só complementando o que você falou, a gente está aí, eu acho que o Machado escreve muito bem, melhor do que qualquer tratado, acho que psiquiátrico ou psicológico, uma pessoa extremamente narcisista, né? E o narcisista, ele precisa sempre de uma plateia, então você vê que ela tem a plateia dela no conto, né? Ela tem a plateia dela, ela precisa dessa plateia, admirando e tudo. E, bom, Eu quem não mais sei quer se falar? ela seria assim, narcisista. Eu não sei se eu poderia considerar ela narcisista, não. Eu, Você acha que não? não, eu sou da área de saúde mental. Não, É. não acho. Eu vi assim o peso que Hum. determinadas qualidades exercem sobre as pessoas. Vira um fardo. Aquilo era um Hum. fardo. Aparecer o cabelo branco é um motivo de pânico. E, Então, eu vejo mais sob esse ponto de vista. Claro que tem a questão narcísica, mas isso está presente em todos nós. Cada um tem hum, as suas questões mais narcísicas, né, diria. Mas o hum. narcisista é aquela que não se importa com o outro. Então, ela, no Então, final, aceitou esse neto. E, hum, claro, que o fato dela ser bonita e jovem, dizer ser filho, ela assumir, para ela foi postergar isso, né? hum. Postergar mais ainda essa casa, né? É uma mulher privilegiada, né? Difícil abrir mão disso. Mas nesse ponto que você chegou que eu queria chegar. Você não acha que ela manipula a vida da filha? Por isso que eu acho ela narcisista. Ela manipula? O que que vocês acham? Até o ponto, depois teve que ceder, né? Depois Então, ela podia ter sido má até Claro. o final, mas não foi. Não foi. porque o Elias está falando, tá mudo, Elias. Eu queria Elias dizer, está mudo. Mara, a Zulmira está com a mãozinha também, viu? Ah, tá, eu não estou conseguindo ver aqui, Zumira, É que a desculpa. gente não Ah, tá. consegue ver, tá? Mas, Desculpa, Elias, fala. Zilmira. Me chamou muito a atenção, além dessas coisas muito apropriadas que foram colocadas, a maestria do escritor, né? Como ele Uhum, constrói, como ele faz um volteio, como ele vai para coisas da sociedade, para coisas do ser humano, quer dizer, com essa mulher fútil, ele dá um panorama incrível do que era a uhum, vida, de como que a vida se dava, de como que as relações amorosas eram feitas, de como que essa mãe tinha a mão firme para sufocar, não sufocar, mas não se deixar abater por uma filha tão bonita. Então, eu fiquei encantado com o conto e acho que foi uma bela escolha, porque o Machado realmente, como Mara falou, ele estava no auge, ele estava com uhum. um poder de criação. Você ouve isso e você imagina a situação, imagina como era essa mulher, imagina como eram as festas, imagina como eles iam para a ópera. Muito legal, adorei. Era Hum. isso que eu ia dizer. Obrigada. Obrigado. Pode falar, Zumira. Oi, gente, boa noite. Oi. Eu fui uma das beneficiadas por não ter acontecido na semana passada, porque eu estava em Uhum. plena viagem e não conseguiria assistir. Ah, que Eu bom, achei né? ótimo, porque eu Pelo... adoro Machado e esse conto Ah, é maravilhoso. Foi uma escolha assim incrível, Mara, muito bom. Nossa, a leitura foi realmente muito gostosa. ah, E concordando com o que o pessoal diz, né, como é atual
esse conto, é impressionante, né? E também Muito. remete para aspectos pessoais, né? Os primeiros fios brancos que aparecem na gente criam assim, né? A gente vai lá e arranca. Eu arranquei os meus primeiros, né? Depois eu resolvi me assumir, né? Ficava todo mundo, não, você tem que pintar. Eu falava, não, não quero pintar. Aham. Deixa vir, né? Uhum. Deixa estar aí. Mas como as pessoas ficam cobrando, seja cabeleireiros, as amigas, sabe? Ficam cobrando. Eu falava assim, mas gente, homem, quando começa a ter os cabelos brancos, todo mundo fala, ah, ele tá ficando charmoso. E a Uhum. mulher, não, ela é desleixada. Né? É. Isso sempre foi uma coisa assim que me chocou muito. Uhum. As rugas aparecendo também, né? A nossa sociedade assim, indústria farmacêutica fica ali em cima, você tem que É. tirar, você tem que usar botox. Aham. Então, É. esse conto conversou muito comigo nesse aspecto, É. né? E também assim aquela coisa da juventude eterna, né? Lembrei muito de Oscar Wilde, né? Com o retrato daquele jovem, né? Eternamente jovem. Então, Dorian Gray. isso, Dorian Gray, exatamente. Obrigada. E ele mexe com muitos aspectos, Uhum. e o Elias falou da forma dele de escrever, e realmente é fantástico, né? Quando ele fala que ela tinha o colo tão bonito, era próprio para ter um vestido decotado. Uhum. Maravilhosa essa descrição, né? Que, Uhum. que ele faz dela. E ela escolhia É, o caminho escuro para poder realçar a brancura. aí que É eu o acho, assim, máximo, é o eu, máximo. Exato. você viu, tem uma frase no texto que fala assim, mas como quer que reajam as mulheres da nossa época? Não sei se vocês lembram dessa frase no texto. Uhum. Ele põe uma situação dela e o narrador põe, mas como quer que reajam as mulheres da nossa época? E é isso aí vale muito para hoje, até para hoje, porque o que você falou, as mulheres são muito mais cobradas, né? Tem o tal do etarismo também, né? Que agora está aparecendo assim, essa coisa, nossa, não pode envelhecer. Velhice agora entrou como doença, né? A pessoa morre de velhice, entrou como no catálogo das doenças. Mas assim, tem todo esse etarismo, né? Esse preconceito com a velhice. E lá no texto ele põe, mas como que é que reajam as mulheres da nossa época, 1860 e pouco, né? Então, você falou essa pressão sobre as mulheres, aí vem a frase, como que é que reagem as mulheres da nossa época? Então, e a reação tem sido, às vezes, até desequilibrada, né? Que é o que a gente tem visto, assim, um excesso de subterfúgios, né? E que hoje tem. E às vezes eu acho que falta um certo equilíbrio mesmo na dosagem desses subterfúgios, né? Tereza? Eu Muito também bom, Mari. senti um traço narcisista, Uhum, porque ela podia ficar feliz com a beleza dela e não se uhum, incomodar com a beleza da filha. É esse é, egocentrismo, é esse aham, diâmetro em torno de si mesma que, para mim, marca esse traço. Porque tem algumas uhum, mulheres que ficam encantadas com a filha se tornando aham, mulher e sendo bela, né? E cada uma tendo seu espaço, mas ela queria uhum, usurpar o espaço da filha. E os uhum, primeiros pretendentes que ela descartou não era porque eles seriam bons ou maus maridos. E na época, é uhum, claro que a família tinha uma força muito grande em resolver, uhum, mas simplesmente ela não conseguia nem pensar em ser avó. E essa questão, o que as outras fases da vida podem trazer, é uma liberdade, isso que foi colocado, uhum, né? Você se liberar da beleza, ou se liberar de ter que ser desse jeito, ser avó e ser mãe a gente tem um monte de responsabilidades. A gente ainda tem uhum, que arcar com o período formativo, escola, hábitos alimentares. Como avó, a gente pode dar sorvete antes do almoço. uhum, Né? Então, assim, essa liberdade, então ela estava na postura de mãe, já mamou, não pode isso, não pode aquilo, quando ela podia estar absolutamente usufruindo uhum, a liberdade de ser avó
e a beleza que ela ainda tinha. O que eu imaginei, eu amo Machado, eu não conhecia esse conto, mas eu imaginei que ela ia ficar careca de tanto arrancar os fios brancos. E como o Machado de Assis, às vezes, é impiedoso nas críticas sociais, eu falei, ela vai terminar careca. Mas eu adorei a escolha, os Ai, que comentários, bom. obrigada. Que bom, obrigada a você. Eu tive a curiosidade de pesquisar o significado dos nomes delas, porque eu achei Camila um nome muito jovial, e Ernestina, que é o nome da filha, é um nome de senhora, né? E eu achei muito interessante isso, porque, na verdade, Camila parece que o significado mesmo é uma mulher jovial, e Ernestina é a que combate. Aí eu fiquei pensando assim, como ela manipulava muito a filha, né? A gente não sabe muito sobre a filha, mas ele fala assim: quem tinha trejeitos de senhora era a filha, desde nova, né? Então, me chamou muita atenção essa coisa dos nomes, porque Camila, até hoje, Camila é um nome mais jovial e Ernestina é um nome mais senhoril, né? Então, parece que trocaram as posições, não sei. E como é o significado de Ernestina é a que combate, eu fiquei pensando. Assim, é que combate no sentido de se. Não, é como se ela ficasse sempre tendo que se defender, alguma coisa assim. E eu achei muito interessante os significados, aí eu acho que teve muito a ver, assim, os nomes que ele escolheu, que eu acho que ele não escolheu por acaso também, que eu acho que ele não faria nada por Com a acaso aí. sabedoria, né, e com a leitura que o Machado tinha, eu também pensei um pouco no mito da Perséfone e da Deméter, que a Uhum, gente vê em termos arquetípicos, que é aquela mãe que estava ali grudada na filha e que ela teve que uhum, ser roubada para uhum, sair daquela redoma ali de estar com a mãe, né? uhum, Enfim, também tem isso, né? Ao longo dos tempos, uhum. e como a gente tem visto hoje em dia, pior ainda, né? É. Essa coisa, eu me lembro, eu tenho uma filha, né? Eu me lembro uma vez que eu entrei numa loja, alguém falou assim: ai, você é a irmã mais velha? E é óbvio que eu não sou a irmã mais velha da minha filha, nunca Uhum, fui. Aí eu, uhum, assim, eu cortei isso na hora, sabe? Vocês usam mesmo, às vezes as pessoas tentam fazer isso para ver se puxa a gente pelo ego, uhum, puxa a gente, né? uhum, Vocês usam o mesmo tamanho? É óbvio que eu não uso o mesmo tamanho que a minha filha, né? É óbvio que uhum. não. Então, tem, assim, às vezes, bater nessa porta, né, para ver se isso cresce. Na verdade, está tudo pior ainda, eu acho, do que na época da Uhum. Camila e da Ernestina. É verdade. Quem mais gostaria, gente, de falar? Posso falar? Márcia. Márcia, né? Maria, não, Maria. Maria, Maria. Maria, Ah, você, Maria. você faz uma pergunta. Quem mais acha ela, Camila, controlar as pessoas, lembra? Uhum. E, Ah. claro, ela controla, Uhum. principalmente todo mundo, na verdade, mas ela controla a filha, porque lembra no iniciante, quando ela visita alguém e ela fala, a filha quer sair, e ela fala, "Ah, por que não brinca com as outras crianças?" E ela Uhum. fala, que outras crianças? Porque ela tem 14 anos e Uhum. as outras crianças há 8 e 9 anos. E Uhum. mais no conto, ela sempre que ela fica mais jovem, as roupas mais jovens. E, claro, ela controla ela quando ela não quer, ela casou com uma primeiro ou segundo namorado. Uhum. Aham. Ela está controlando. E o final, eu acho que foi muito maravilhoso esse conto, maravilhoso, porque cada coisa de Machado é. E eu ri quando eu li sobre ela tirar os fios, cabelos brancos. Eu me Ah. lembrei, na época, muitas pessoas fazendo, olha, tem uma grey cabelo, tá, tá, tá. Hoje Ah. em dia, está mudando. Na Inglaterra, as pessoas estão deixando as Uhum. brancas saiu, a maioria. Acho que por causa de dinheiro, eu não sei. E outra coisa eu quero falar, ah, uma coisa muito importante, porque eu assisti muitos crimes, investigações reais. E Uhum. o final, quando ela quer ser a mãe, pessoas acham que ela é a mãe,
esse neto. A maioria das criminais cresce pensando avó, irmã, todas as outras pessoas. Não foi mãe, não sabe quem foi a mãe. E isso causa muitos problemas na vida deles muito tempo. Acho que ele toca uma coisa muito interessante, muito importante, como ele sempre coloca coisas psicólogas. Ele é fantástico. Coisas e você fala que ele não tem educação. Coisas ele lê e colocar nos contos dele é incrível, não é? É demais. Shakespeare, e ele sabe, Freud, todo mundo, psicanálise, ele sabe muitas coisas. Eu acho que foi muito legal. E tem a mãe que tem muitas mães que tem ciúme aos filhos. Tem mulheres, idade com ciúme. Mesma coisa, na escola eu vejo algumas também têm ciúme às meninas jovens, né? 14 anos. Interessante, desculpa, muito interessante. Então. Fala isso. Suzana queria falar? Não, a Ivone também A está com a mão Ivone? aqui. Eu fico Ivone, desculpa. Nossa, tem hora que eu não tentando vejo, gente, ajudar, perdão. olhando. Assim. Tá bom. Não, tem hora que eu não vejo aqui, eu fico prestando atenção na outra pessoa. Aí, Ivone, pode falar, viu? Oi, boa noite, Boa um prazer estar noite. aqui. Saudade, professora Suzana, saudade de vocês. Mas, assim, eu achei interessante porque eu me vi nesse texto aí. Porque com 16 anos de idade, eu descobri o meu primeiro fio branco. E eu arranquei. E fiquei arrancando quando aparecia até os 19. E depois eu passei a frequentar, né, cabeleireiro. E tem uma amiga minha uma amiga que ela trabalha, né, ela inclusive é editora de uma revista para salão cabeleireiro. E foi feita uma pesquisa, o Brasil é o país que mais consome produtos para cabelo, né? Para embelezamento. E foi na pandemia a queda dessa venda, uma queda brusca, né? Na pandemia foi uma queda brusca, e as mulheres se descobriram, né? Teve muitas que se aceitaram de cabelos brancos, eu ainda não cheguei, continuo sendo escrava, mas é interessante observar, né, como você colocou muito bem, sabe? O excesso, né? A vaidade eu acho muito saudável, né? Que as mulheres, que nós, né, nos cuidemos sempre. Agora, o excesso a ponto de manipular, de competir, né? Eu tenho conhecimento de pessoas bem próximas que mãe e filha são rivais, né? Então. Rivais o próximo candidato. E algo assim, como que Machado é hiper atual, né? Atemporal, como que ele ultrapassa tantas décadas, né? Mudamos o século, e essas pequenas observações do comportamento humano, né? Muito bom, muito bom. Eternos, né? São universais e eternos, atemporais, não digo eternos, atemporais, né? Sim, arte é isso, né? Arte é isso. Maravilhosa literatura, gostosa literatura. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. A Silvia. Silvia quer falar. Isso. Eu também achei impressionante, como a Ivone acabou de falar, como ele é atual, porque ele pega um ponto que é esse negócio da avó, né? Que até hoje, esse estigma de você falar que a pessoa é avó, parece que vira uma chave, né? De repente parece que ela já é velha, né? Falou que a avó é velha, né? E até hoje, né? Tem gente que não gosta, não quer ser chamada de avó, né? Fala assim, não me chama de avó, chama pelo nome, né? Não tem muitas mulheres que falam que não quer que fale que é avó. Hoje em dia tá, né, na moda, assim, falar assim, não, eu não sou só, chama pelo nome, né? Não quer que nem chame de avó.
Uhum. porque parece que vai envelhecer de uma hora para outra, não vai acontecer mais nada, né? Chamou de avó, ficou velha. E ela, então, tinha esse pavor de ser avó, né, na verdade, Uhum. né? Então, realmente, a gente fala, gente, como é o clássico, né? É o que a gente fala de texto clássico, né? É isso, né? A Uhum. atualidade, né? O ser humano não muda, né? Não muda. É aquela coisa do ser humano, né? Ainda continua com o mesmo pensamento, é impressionante, né? Então, era isso que eu queria deixar. E como a gente estava falando no começo, que às vezes a pessoa muda além do Machado, né? Às vezes não gosta muito do livro, tal. A gente devia, acho que, começar com os contos, né? Na escola, né? Porque a gente, na verdade, não sabe quantos contos ele tem. A gente já começa já com o livro, né? Tem que ler para o Uhum. vestibular o livro, o Memórias Póstumas, o Dom Casmurro, né? Então a gente perde, né? E essa riqueza, né, dos contos. Depois que a gente vai estudar Machado, ver os contos, e a gente fica, nossa, né? É uma coisa impressionante, assim, né? Os contos, a gente fica maravilhada, assim, com os contos, né? Então, se a gente tivesse pelo menos um pouco desse contato com os contos, talvez fosse um pouco mais fácil, né, da gente aceitar, né, o livro depois, porque realmente abre um pouco a nossa cabeça, né? Os contos são Uhum. muito, assim, são um pouco mais curtos, são mais legais, assim, mais dinâmicos, não mais legais, mais dinâmicos para a gente chegar no livro e entender um pouco melhor, né, a cabeça Uhum. dele, como que ele chegou, né, até essa genialidade É. dele, assim, fica um pouco mais fácil. Então era isso que eu queria deixar. Tá bom, Silvia. Eu vou ler só aqui a Ana Cláudia, deixa eu ver aqui. Ana Cláudia escreveu aqui, eu não li. O conto é maravilhoso, conseguimos ver a história da época de Machado, o contexto social que se repete nos dias de hoje, e já antes dele aconteceu. Interessante o quanto padrões sociais se repetem em épocas, países e regiões diferentes com as mulheres. Então, e se repete ano após ano, mesmo porque é mais interessante para a indústria fomentar essa necessidade feminina de beleza do que normalizar o normal da vida que está no processo de envelhecimento do corpo e amadurecimento do ser humano como indivíduo. Aí eu volto naquela frase lá, né? Mas como que é que reagem as mulheres do nosso tempo, né? De uma certa forma, tinha uma pressão pela beleza e pela juventude, que eu acho que continua tendo, né? Suzana, você quer falar? Eu estava querendo, sim, porque eu queria voltar àquilo que o Elias ainda está aí, O Elias destacou, né, está com o sobre microfone mudo. o texto, né, sobre o texto, né, a riqueza do modo como ele se refere, né, e assim, é jocoso, né, tem essa ironia. Por exemplo, o primeiro namorado, o marido perguntou para ela: por que você não gosta dele? Ah, porque ele tem o nariz torto. Ponto, né? Aí, mais adiante, quando existe o segundo namorado, Machado diz assim, né? Tinha o nariz reto como a consciência. Uhum. Quer dizer, a cada... Não há nada que se perca, né, em descrição, em que você não aproveite, né? Uhum. Aqui aqui nesse texto também tem um momento, né, em que ele faz uma reflexão, né? Veja só, eu estava com ele, sim, aqui, vamos lá. Nenhum defeito, pois, se referindo à dona Camila, né? Pois, exceto o de retardar os anos. Mas é isso um defeito? Uhum. Ele, ao mesmo tempo que ele ironiza, ele pergunta para você: isso é um defeito? Uhum. Retardar os anos, né? Eu sempre acho que não é. Uhum. Assim, às vezes é quase
uma qualidade, dependendo do ponto de vista, a pessoa que se cuida, que se ama, Uhum. né, digamos Tem um assim, lado bom, né? do ponto de vista assim psicanalítico, né, assim, né? Uhum. E ele diz assim: será isso um defeito? Não me lembro Uhum. em que página da Escritura, naturalmente nos profetas, uma comparação dos dias com as águas de um rio que não voltam mais. É muito bonito. Qualquer coisa É, que ele assinale, né? Os rios que não voltam mais. Dona Camila queria fazer uma represa para para seu si. uso. Gente, isso é genial! Lindo, é. Dona Camila queria fazer uma represa para seu uso. No tumulto dessa marcha contínua entre o nascimento e a morte, ela pegava-se à ilusão da estabilidade. Isto é uma. Porque não é só a questão da vaidade, é a Uhum. questão. E nem só da mulher, que é uma questão que não diz respeito só à mulher, ela diz respeito aos homens também, Uhum. aos seres humanos, né? Uhum. Essa ilusão da estabilidade. A gente vive numa sociedade, quer dizer, a gente está sempre querendo, né, que as coisas estejam estáveis, né? Uhum. Elas não tenham movimento. E a única certeza que existe no mundo é que é o movimento, né? É justamente o movimento. Nós estamos nesse momento e o tempo está passando, né? As coisas estão acontecendo, eu estou envelhecendo, você também, Uhum. todos nós aqui estamos indo, né? Nessa, não dá para represar o rio do tempo nem o do movimento. Uhum. O movimento é esse, que é você está o tempo todo Uhum. mudando, e essa mudança ela é também morte, né? É Uhum. também morte, né? Você muda e vai mudando porque é o nosso destino mudar, não tem jeito. Então, ele chama a atenção, não é? Ela pegava essa ilusão da estabilidade. E Uhum. é uma ilusão que todos temos, em todos os aspectos, não só no envelhecimento, como em tudo, não é? A gente acha sempre que está dentro de uma estabilidade, né? Uhum. E não está, né? Ele continua ainda, só se ele podia exigir que não fosse ridícula, e não o era. Dir-me-á o leitor, adoro essas conversas dele com o leitor, Aham. que a beleza vive de si mesma e que a preocupação do... Espera aí, que eu não estou conseguindo... Quer que ponha aí o texto? Não precisa... Não é que eu estou tentando... Não sei o que que eu liguei aqui, que em vez de... Bom, consegui. Meu Deus, agora eu me perdi no texto. Sim, ca- nenhum defeito, pois, exceto retardar os anos, no tumulto desta marcha, a ilusão, tá. Só se ele podia exigir que não fosse ridícula, e não o era. Dir-me ao Uhum. leitor, a beleza vive de si mesmo, e que a preocupação do calendário mostra que esta senhora vivia principalmente com os olhos na opinião. É verdade. Mas como quer que Uhum. vivam, aí você entra justamente É, as mulheres do nosso tempo, né? é, E que tem sempre essa preocupação. é. Não, às vezes os homens se iludem que é com eles, né? Mas em geral é com a opinião das outras mulheres, né? É, É muito, muito isso também, né? O é. Machado era divino nesse sentido, né? Que ele universaliza, ele localiza essa questão na personagem, mas é muito universal isso, né? Você não querer. O homem também, quando ele quer se autoafirmar para o filho, né, na frente do filho, Uhum. e ele ainda é, digamos assim, jovem, que ele tem a energia do jovem, que, né, tem Uhum. muito disso, né? É difícil uma pessoa que se É. aceita Uhum. com passividade,
o passar do tempo. Eu estou aqui, por exemplo, com o cabelo todo pintado, Eu também. e o meu cabelo está todo branco, né? Então, Então, eu, assim, é o que eu falei no começo. Eu falei, não tem nada demais a pessoa se cuidar e querer usar de algum subterfúgio, mas o problema é o exagero e os métodos. Então, eu acho que os métodos que a dona Camila usa aqui, sacrificando a filha de alguma forma, é que eu acho que não são legais, né? Então, assim, que não são os melhores métodos, né? Então, falando assim, nada contra, só que eu acho que chega a ser nela realmente uma coisa doentia, né? Então, assim, eu acho que. E o narrador, a impressão que eu tenho é que ao mesmo tempo que ele sugere nessa, porque ele fica nessa coisa, só amor materno explica isso, sabe? Assim, ele põe você assim, vocês acham que isso é amor materno? Não, é a vaidade dela, mas assim, mas ele também não afirma. E tem hora também que o narrador parece que ele está totalmente encantado por ela, né? Então, eu acho que ele fica nessa assim. Ele ironiza as atitudes dela e tem hora que ele é totalmente encantado com a beleza dela, né? Eu acho que ele fica também uma coisa dúbia, assim, porque ele não sabe nem se. E deixa na mão da gente, né? Você. Não vou julgar, né? Não julgar. No final ele fala, não jurarás, né? Não jurarás. Mas, assim, eu acho que ele também tem hora que ele cai, assim, de encantamento por ela, e tem hora que ele exalta ela ao máximo, e de repente ele coloca as atitudes dela e põe essa ironia. Não, que o amor materno. Pode ser amor materno, isso, né? Mas ou não. Aí a hora que ele fala com a gente, tu, psicólogo sutil, eu acho ótimo isso, que ele coloca a gente, tu, psicólogo sutil, que ele fala que quando ela pensa, ela tem, para robustecer esse decreto de vontade ou por outro motivo, repetiu o conceito em voz alta, embora só ela pudesse ouvi-lo. Tu, psicólogo sutil, pode imaginar que ela queria convencer-se a si mesma. Então, ela fica também convencendo ela mesma de que ela não está fazendo nada demais, né? Que ela tá fazendo pelo bem da filha. Ela também não admite para ela mesma que ela está fazendo por vaidade, né? Então, eu acho que ela tem toda essa contradição também, né? Mas eu acho, assim, não sei, o pessoal acha, mas assim, para mim passou um pouco do ponto a vaidade dela. Não tem nada demais, ele fala no começo, só que ela começa a ter umas atitudes que, de uma certa forma, sacrificam a filha, e essa filha se submete, né? Ela se submete. Então, fica uma coisa assim, eu acho, e essa que eu acho maravilhoso no conto, essa coisa assim que você fica. é meio, ele é meio fabular também, Mara. É, Veja só, ele hum, começa, o primeiro parágrafo, ele é quase hum, uma tese, quer dizer, que uhum, demonstra pela história, né? Ele diz uhum, assim, né? Nunca encontro essa senhora que me não lembre a profecia de uma lagartixa ao poeta Heine, subindo uhum, os meninos. Entre aspas, dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animais, os animais homens e os homens deuses. uhum. E dá-me vontade de dizer-lhe, a senhora, dona Camila, amou tanto a mocidade e a beleza que atrasou o seu relógio a fim de ver se podia fixar esses 2 minutos de cristal. Não se desconsole, dona Camila. No, não se Dia da descontrole, dona lagartixa. Camila. No dia da lagartixa, a senhora será Hebe, deusa da juventude. A senhora nos dará a beber o néctar da perenidade com as suas mãos eternamente moças. Uhum. E aí É, ele passa a falar da é, personagem, já a primeira vez que uhum, a vi, né? Ele passa a uhum, contar a história que é um pouco é uma história exemplar daquilo que ele diz, uhum, uhum, desse movimento, né, que você fala. uhum. A Zulmira quer falar? Eu só lembrei de um detalhe, Suzana, quando você falou, resvalou pela coisa. Envelhecer está muito ligado à morte. Então, É, ele aborda esse tema também, né? O medo da morte, É, né?
Eu acho que na verdade, eu acho que essa necessidade por ele ser mais jovem é como se a gente enganasse a morte mesmo. Eu Aham. acho que tudo, no fundo, tudo eu acho que é o medo da morte, a proximidade da morte. Eu acredito que seja isso. Cadê o Admitir Elias? tem Elias, métodos. Elias, seu ele microfone está desligado. microfone desligado, Elias. Alô? Não, eu só Oi. queria chamar a atenção, dentro do que a Suzana falou, é Hum, como que ele consegue o equilíbrio entre o dentro e o fora. Ele uhum, passa, dialoga com o leitor, o narrador dialoga com o personagem, o uhum, narrador, ao mesmo tempo, zomba de tudo, de si próprio, dos outros, da mulher, da vaidade, etc., tal, da sociedade, e ao mesmo tempo é profundamente compassivo, né? No final você pensa que de uhum. repente essa mulher vai ter um fim trágico, vai ficar toda horrorosa, e não, ela continua sendo a bacanona. E é como se o Uhum, Machado também absolvesse essa criatura que ele criou, quer dizer, ele tem uhum. um profundo sentimento de simpatia pelo ser É, humano neste conto. Eu acho isso fabuloso. Tem a ironia, mas tem uma é. grande solidariedade humana, digamos assim. Isso me chamou muito a atenção. E eu não sei se você acha, eu acho de uma certa forma ele é encantado por ela também, E isso também assim, acho, né? Eu acho ele claro, concordo. encantado, ao mesmo tempo que ele critica, ironiza e Isso, tudo, mas ele também é encantado por é ela, fascinado com essa fascinado criatura. pela beleza dela e Isso. por essa, né? Então Esse mas esforço dela, né? eu acho legal também, né? Isso nos contos, porque ninguém é totalmente mal nem totalmente bom, né? O ser humano é Boa, assim, né? Então tem boa. atitudes condenáveis, mas às vezes atitudes justificáveis, né? E eu acho que é isso que ele mostra da natureza humana, assim, né? Nunca ele põe um juízo de valor assim, tal pessoa é má, né? Ou tal, assim, ele deixa a gente também tirar nossas conclusões, né? Isso. Mas nunca assim, colocando só um lado da pessoa, né? Porque ele coloca que mal há nisso dela ser vaidosa, né? E ao mesmo tempo ele ironiza certas atitudes dela. Então, mas isso que você falou é demais mesmo, essa capacidade dele de dialogar Uhum. com a personagem, com o leitor. Gente, é uma coisa que eu fico fascinada, e nesse conto, especialmente, eu fiquei É, muito, porque eu falei, que coisa, né? E nem é o dos contos, esse conto não é tão famoso quanto outros contos dele, né? Como Missa do Galo e outros, né? Mas está nos 50 melhores contos aqui do John Gladson. isso aí. Então, Beleza. É isso que eu ia falar que a Mara falou, que ele não é nem bom nem mal, do maniqueísmo, né? Que não tem essa característica, né? Eu acho que é isso que faz essa fase do realismo, né? uhum, Não ter essas características assim do bom, do mocinho, do vilão, né? Do bom, do bem e do mal, né? Eu acho que é o ser humano. essa fase Hum, dele que mostra essa natureza que nem tudo é do preto no branco, né? Assim, nem tudo é bem e mal. Então ele mostra as nuances, né, do ser humano, né? E Nesses contos dele, dessa fase do realismo, né? Tem muito disso, assim, né? uhum. Nem tudo é, assim, tão radical, né? Fica mais... ele mostra todas as nuances da natureza humana, né? E eu não sei se Por vocês isso que lembram. ela não é nem tão assim, não é ruim, não é questão de Não, ser má ou ser, né, ser boa, mas é que é da natureza humana, né? Você, talvez se uhum, fosse você, se você fosse assim, será que você também não ia pensar desse jeito, né? Que nem ele é, fala, tem uma parte que ele fala, ela fala assim, não, agora eu vou, acho que agora ela vai chegou a hora dela passar realmente, daí fala assim, não, mas daí começaram a falar que elas parecem irmãs, não sei o quê, então daí reacendeu aquele negócio uhum, nela, entendeu? Então, às vezes também, né,
Você tá lá, quer deixar, não quer mais pensar nisso, mas daí vai, a sociedade faz aquela pressão, não sei o quê, É, então, né, muita influência, pressão, então, é, tem uma série de eu, coisas, né, que a gente é a gente leu, influenciada, né, então... só lembrando aqui uma coisinha desculpa, eu te interrompi sem querer, falei junto, mas só lembrando aqui que no começo a gente leu o Machado de Assis de John Gladstone, né? Lembrando que ele falava assim, o John Gladstone fala que ele é um escritor que compreendeu as mulheres, entendeu suas limitações, não como inerentes ao gênero feminino, mas as restrições a elas impostas pela sociedade conservadora, o que permite chamá-lo de feminista, né? Isso. Então, assim, impressionante também como ele entende essa alma feminina, né? É, e com tudo que eram as restrições naquele tempo e que, de certa forma, ecoam até hoje, né? Como impostas às Sim. mulheres, mas, assim, eu acho que o mais importante mesmo é a arte com que ele conta essa história e que me fez ter mil sensações, ao mesmo tempo que eu achava graça, eu fiquei com raiva, eu achei o cúmulo, aí eu falei, não, coitada, entendeu? Não, mas é difícil envelhecer mesmo. Acho que eu tive a primeira vez que eu li assim, acho que eu tive todos os sentimentos misturados, e isso que é legal, né? É isso que faz, eu acho que torna o conto tão interessante. Sem Essa. moralismo, né? Hã? Sem nenhum É, moralismo. é. Não tem. Só que assim. E, É. e trazer à tona um dilema, entregar o dilema para o leitor, isso é uma delícia Uhum. no Machado de Assis. Ele sempre É. cutuca a gente. Você que está aí lendo esse livro, de uma Então, maneira tu ou de outra, psicólogo ele sutil. sempre fala com a gente, ele traz o dilema, ele coloca os dois lados e Uhum. deixa em aberto. Um exemplo maravilhoso é no Dom Casmurro, né? Tem É. gente que fica morrendo de discutir se a Capitu traiu o Bentinho com o Escobar ou não, se aquele filho é do Escobar ou não. E tudo que a gente tem até o final é a leitura do Bentinho, que o filho dele Uhum. andava igual ao Escobar e tal. A gente não tem Uhum. nenhuma outra pessoa falando. E aí teve, né, ela foi na ópera, e aí falou que ia voltar para casa, aí o Bentinho chega em casa e não está lá com o Escobar. Mas não estavam lá vendo as finanças da família. Uhum. E daí, né, eles já eram casados há muito tempo, então eu acho que aquele é um mega dilema que ele coloca e que ele não resolveu justamente para colocar a questão para cada leitor. Então, a habilidade que ele tem de mergulhar na profundidade da dimensão humana e no conflito, e no dilema, e entregar, isso é maravilhoso. Uhum. É, Então tá. muito. Oi, quem está falando? Não vi ninguém falar. Ah, não, alguém entrou. Estava falando alguma coisa, Elias? Não. Não, eu já disse tudo, estou agradecido por essa escolha e pelo fato de sair dos Machados best-seller e cair numa Uhum. coisa que ninguém pensava, mas que revela a extrema maestria dele enquanto Uhum. construtor de paisagens, de imagens mentais, porque a boa Uhum. literatura, ele bota alguma coisa no papel que não é uma palavra, não é mais um signo gráfico que é uma palavra, é algo que tem um poder detonador de você Uhum. imaginar coisas, imaginar como é que era esse marido, imaginar, enfim, o poder de viajar. Isso aí, Machado é o rei do poder de viajar. Tenho dito. Você sabe o que eu achei engraçado? Por que ele tinha que falar que o marido dela era ruivo? Eu não entendi. O marido era ruivo. Eu falei, gente, por que que eu Não não tem sei? nada Eu a ver. fiquei. Não, então, Tem nada a só ver. pode falar do marido que era ruivo, era não sei o quê. Eu falei, ruivo, mas eu fiquei encafifada com esse ruivo. Ele conseguiu me deixar com a pulga atrás da orelha, com esse ruivo. É, a Muito gente bom, fica encantada com o Machado, né? muito bom. Eu não sei se a gente já está nos. Já, Finalmente. Tati. Tá, né? Bom, A Camila? Tati não, a Camila é que sabe. Camila? Já, né?
Camila, oi, toque, toque. Oi, tô aqui, tô aqui. Não, não, é que a gente está querendo saber, mas parece que já está Já no tempo, sim, né? já sim. Ah, Que pena. puxa. Que pena. Eu, Foi eu, ótimo. que bom que vocês gostaram. O que eu acho que eu gostaria de terminar falando assim, leiam os contos do Machado, gente, porque essa coletânea do John Gladys é maravilhosa, tem contos deliciosos como esse, A Senhora. Eu falo assim, não pare. Eu sempre falo com as pessoas, não pare no Machado de Assis que você leu como obrigatoriedade para o vestibular, pelo amor de Deus, porque você vai ler em outra fase, em outra época, com outra visão, né? E o Machado, a gente às vezes para assim, dois grandes livros, Dom Casmurro e Memórias Póstumas, que são obras-primas, né? Só que ele tem muito mais para conhecer dele e é uma riqueza. E cada vez que eu li esse conto, eu li várias vezes para poder fazer a leitura, e cada vez que eu lia, era uma sutileza, uma coisa diferente que me atraía. Então, eu falo assim, eu leio os escritores contemporâneos, mas eu preciso voltar sempre no Machado, que eu acho Isso. assim, eu não consigo não voltar ao Machado. Eu preciso beber, parece que eu tenho que beber naquela fonte lá, depois de continuar, porque eu acho realmente atemporal e genial. E único. E único, Então, todas essas características no começo que o John Gladson colocou, né? E que tirou o Machado de uma imagem que ele tinha, né? Que eu falei lá, aquelas coisas que muitos escritores criticavam Machado, até o próprio Mário de Andrade, Graciliano Ramos, né? Coisas que caíram por terra, né? Que hoje a gente vê que o Machado não era nada de certas coisas que julgavam que ele era há uns tempos atrás, né? E é muito interessante, eu acho que gostaria de terminar com isso. Leiam Machado, leiam os contos do Machado. E Maravilha, agradecer a todos que participaram, né? Graças a Deus, dessa vez não tivemos invasão, né? Nem da Capitu, nem do bem. Brás Cubas, de ninguém. Então, espero que assim continue. Nem passei filme hoje, Suzana, para ver se não entrava ninguém, sabe? Você sabe que assim o filme era maravilhoso, mas não fez a Uhum, menor falta, assim, pelo menos eu não estava no começo, bem no comecinho eu fiquei engarrafada. uhum, Eu fui ver a exposição da Frida, que eu não tinha uhum, visto, e fui correndo, porque está maravilhosa, uhum, realmente é maravilhosa. uhum, E eu estava com medo que fosse embora, né? E, enfim, eu não vi isso. Então, peguei eu me uhum, esqueci que hoje era meio de feriado, é feriadão. Então, uhum. não tinha lugar para estacionar, não tinha. E para Tá a volta uma foi uma loucura. loucura, uma loucura, uma loucura. Saí de lá 4h30, cheguei aqui depois das 6, só para vocês terem noção. Não, o que eu passei no começo foi um texto, o Machado de John Depois das 6. Gladson. Depois eu te passo. Só Manda algumas sim. considerações sobre o Machado, né? Como ele. Manda sim, eu vou Depois eu te ver. mando. Eu não tenho essa coletânea, eu não tenho. Aí Tem várias coletâneas, né? fica Essa aqui aqui eu um tenho essa. convite para você voltar com o Machado em algum momento. Isso, boa. Produziu maravilhosamente, Muito bem. assim, não Muito é? bem. Né? Muito, Não, não é? Gente, eu sou só leitora, eu não tenho Não, é formação em uma literatura, leitura, é então eu tudo que fico assim, nós minhas opiniões queremos. são de leitora, eu não sou um Elias, não sou uma Suzana. Ah, Não, Tem mas gente aqui, não, tá. fala assim, tem para gente com aqui com isso, para com formação isso. que pode falar coisas muito mais assim do texto, né? Eu procuro, a minha visão é de leitora mesmo, e uma leitora apaixonada por ele. Então, É eu isso espero que tudo que isso queremos. tenha. Tudo bem. Seja bem-vindo. Eu adoro Obrigada. leitores apaixonados, é só o que eu quero, tá? É só o que a Eu gente quero. quer, né, gente? Parabéns, minha amiga, e obrigada Obrigada. pela presença no meio de feriado. Eu e a Mara ficamos Hum, discutindo se seria hoje por conta disso, mas vocês voltaram e querem voltar muita aqui gente tem voltou, um fiquei apelo, feliz. né? Muito, muito legal, tá, gente? Obrigada pela presença, tá? De Muito todos. obrigada. Alô, Obrigada, E a Mara alô. Camila. também por se dispor a repetir, não nem repetir, né? Refazer, né, praticamente a leitura
para poder estar aqui conosco. Em nome do IEL, a gente agradece demais, Mara. Imagina. Eu Maravilhoso. falei, nenhum hacker vai nos derrotar. Vamos Não, em frente. não. Vamos em frente, né? Tá bom. E aí tem o próximo, mês que vem tem, né? Sexta, né? Com Mês que letras. vem, sexta com letras, é sempre na primeira sexta-feira do mês, tá? Ainda estamos sem a programação, tá? Mas Tá provavelmente bom. será uma sexta com letras sobre Joel Rufino dos Santos. Vocês não podem perder, Ah, tá? maravilhoso, Foi meu maravilhoso. professor no cursinho, você Isso, acredita? grande, É grande uma figura. convidada Eles vão- especial. Hã? Marina? Foi professor meu no cursinho Ó, universitário quando ele Então não voltou ao perca, Brasil. que não beleza, perca. Marina. Eu te digo logo, sexta seria 6 de outubro, tá? É a filha dele que vai fazer, a Juliana Garbaio. Uau. É Maravilha, uma maravilha, convidada especial do Sexta com Letras, tá? Não Maravilha. percam, é maravilha, maravilhoso. Tá bom? maravilha, Um beijo. maravilha. Maravilha. Gente, muito obrigada. Boa noite a Valeu. todos. Beijo para Bom, Boa vocês. noite. bom, Boa bom noite. final de Obrigada. semana Boa para noite, vocês. obrigada, obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada, Boa boa noite. noite. Boa noite, muito bom revê-las. Bom. Também. Falou.